Vamos orar, amados, amém? Em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor fez. Agradecemos, ó Pai, pelo fôlego de vida, por esse momento que estaremos, ó Deus, como Maria, escolhendo a melhor parte, Pai, nos assentando, ouvindo a Tua palavra, sendo, ó Deus, alimentados, fortalecidos, para a glória do Teu nome. Ó Deus, usa a vida do Teu Filho, flua os rios do Teu Espírito, Pai, do interior do Teu servo, que possamos, ó Pai, beber dessa água, Pai, que saiamos aqui saciados, fortalecidos, ó Pai, cheios da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, guarda, livra de todo o mal, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, e toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti, Senhor. Que oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Acabou a bateria, mas vamos nesse aqui. Bom dia. Bom dia, Natan. Então, obrigado, querido. Tanto carinho, né? Com certeza nós sabemos que os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos, né? Então, quando a gente escuta essa frase também, que Deus fala também que nós temos planos e planos na nossa vida, mas Deus é que coloca, né, o querer e fazer para nós, né? E se a gente junta essas duas frases, a gente vê que, na verdade, o Senhor direciona a vida da gente. E aí, às vezes a gente nem compreende o que está acontecendo, porque a gente não enxerga às vezes onde a gente vai chegar, né? Tem algumas pessoas que têm a graça de receber de Deus o caminho, por exemplo, olha, quero te colocar lá, né? E confesso que algumas vezes Deus fala comigo, mostra algumas coisas, mas a grande maioria não mostra. Ou seja, Deus vai conduzindo. É como se fosse assim, bate aqui um pouquinho, desse lado, e vai indo, para você chegar lá na frente. E aí você chega lá na frente, você olha e fala, Deus quis me trazer até aqui, né? Então, o que eu vejo é que o Senhor, Ele traz para a gente essa direção, mas às vezes nem temos a compreensão do que está acontecendo. Nós temos que confiar no processo. É sempre assim, né? Confiar no processo, para a gente chegar onde Deus tem para nós, né? É uma coisa natural isso. E Deus vai trabalhando com a gente por anos, por pouco tempo, por muito tempo. E às vezes Deus trabalha com uma coletividade, por tempos de séculos, milênios, para que o povo esteja preparado inteiro para chegar num propósito, no lugar. A gente sabe que, por exemplo, antecipar esse caminho é muito perigoso, né? Às vezes, por exemplo, por afinidade ou por parentesco, a gente quer colocar a pessoa em destaque, mas a pessoa não está preparada ainda, e você põe a pessoa em destaque, mas ela não está preparada para enfrentar o quê? Não é a situação, não é a conversa com a pessoa do lado, mas é o mundo espiritual, que não brinca, e bate pesado. E às vezes essa não preparação reflete no seu casamento, reflete em vários lugares. Por quê? Porque os ataques começam, porque você ainda não tem estrutura para combater aquilo que você vai combater. Então, há um preparo, há uma situação, passos que você tem que subir, situações que você vai enfrentar, lutas que vão te moldar, porque poucos de nós aprendem a correr dos outros.
Quem dera se a gente aprendesse com o erro dos outros. Olhar uma situação, está indo errado, e olha, eu não posso fazer o que ele fez. Mas não, a gente às vezes acaba olhando, vendo a pessoa cair, e a gente vai no mesmo caminho e cai junto. Né? Então, na maioria das vezes, Deus trabalha conosco, permitindo algumas situações, alguns caminhos, que a gente aprenda. Né? É difícil quando você pede paciência para o Senhor. Quando eu peço paciência para Deus, o que eu gostaria? Que Deus fosse com a mão dele dentro da minha cabeça e virasse os neurônios certos ali, para que eu tivesse paciência. Mas o que Deus te coloca? Em situações onde você vai ter que se enfrentar àquela situação, você vai perder a paciência por várias vezes, você vai aprender a se controlar no meio da tempestade. E é a coisa da vida, né? E eu vejo algumas coisas que Deus faz ao longo do tempo. Por exemplo, a questão dos templos do Senhor. Né? Os templos começaram ali com Moisés, no tabernáculo de Moisés. Deus pegou e deu para Moisés o que ele queria, para que fosse feito um lugar para ele. E o Senhor falou para Moisés exatamente tudo o que ele queria. Todas as coisas da forma que ele queria. Tudinho, certinho. Faça isso, faça aquilo, desse jeito, desse outro. De uma riqueza de materiais. Mas não só nisso, a gente olha o templo, fala é de ouro, é batido, é não sei o quê, como é que faz? Mas a gente se esquece que, além disso tudo, cobertura de peles de animais marinhos, e não sei o que mais, e estaqueamento não sei de que forma, bronze, ouro e não sei o que mais, aonde vai ser colocado. Mas também uma riqueza de detalhes daquilo tudo, e uma riqueza também da administração do templo. É desse jeito que você vai fazer assim, 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 detalhadamente tudo, levantou pessoas preparadas para isso, né, e tudo mais, deu instruções perfeitas para tudo o que ele queria no templo de Moisés, no tabernáculo. Só que a gente vê, né, o que, por exemplo, Isaías 66:11 fala assim, ó, 66:1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Entende? Deus manda construir um tabernáculo para que ele habite, e ele mesmo fala o que estão fazendo. Né? E no templo de Salomão, quando ele construiu, ele fala assim, ó, em 1 Reis 8:27, mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Esse daqui é 1 Reis 8:27. Então, por aí a gente percebe algumas coisas que é o seguinte, então por quê? Eu não estou entendendo. Por que então? Então, para mim, o templo é um reflexo, que nós vamos chegar lá. Né? E a gente vê a característica, por exemplo, do tabernáculo, o alicerce do templo era areia, era terra. Não era construído na pedra, o alicerce do tabernáculo. Por quê? Porque era um tabernáculo, um templo itinerante. Lembra? A nuvem se movia, todo mundo pegava as coisas, juntava, empacotava, o sacerdote desmontava o templo inteiro. Tirava toda a proteção lateral do átrio, guardava tudo que tinha lá, a bacia, o altar do holocausto. Depois desmontava o Santo dos Santos, tirava as peles de animais, guardava o candelabro, a mesa da proposição, e todas as coisas que tinham no altar do incenso. Depois desmontava o Santo dos Santos, e era o sacerdote que desmontava o Santo dos Santos? O sumo? Não. Mas ele não podia entrar. Tudo bem, na ritualística. Desmontava tudo, guardava a arca, colocava no lombo do burro e ia embora. Por isso que o alicerce ali do tabernáculo era, né, comum, né? Característica. O que acontece? Nuvem parava, descarrega os burros, monta o tabernáculo de novo, aí coloca tribos assim, leste, oeste, tribos assim, norte,
tribos assim, montem as barracas, montem tudo, tal, começa a viver onde você está. Beleza, a nuvem andava e vai embora. Só 40 anos só, fazendo isso. Né? E a gente percebe que dali para frente, né, a gente vê o tabernáculo de Moisés, né, depois a gente vê, quando terminou essa questão de Moisés com Josué, alcançar a terra prometida, certo? Passando a terra prometida, teve os juízes todos. Aí começou os reis. Saul, até que Davi estava lá na casa dele, no palácio, olhou e falou assim, peraí, tem coisa errada aí, né? Porque eu estou morando nesse lugar maravilhoso, com o vinho sendo servido na minha boca assim, né? E a arca, cadê a arca? Porque nessa casa aqui, a arca, ela tinha sido levada um tempo atrás, na época de Eli, pelos filisteus, tinha sido saqueada do tabernáculo de Deus. Foi saqueada depois de um tempo, por consequências desse ato, essa arca foi enviada para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, que ficou lá por 70 anos na casa. Né? E Davi mandou buscar a arca. Certo? Lembra da história da arca? Uzá, que encostou a mão na arca. Sabe? E morreu porque Uzá devia saber que não podia fazer isso, porque era um dos membros dos sacerdotes, e obedeceu ao rei que passou a palavra errada. Você não pode obedecer a um líder que vai falar para você ir contra a palavra de Deus. A palavra é suprema acima de qualquer um. Certo? E aí trouxe a arca e fez o quê? Colocou numa tenda. Uma tenda. Não colocou num tabernáculo, não colocou uma tenda. Estendeu uma tenda e colocou a arca ali dentro. O que você tinha nessa hora? Nessa hora você tinha o tabernáculo em Gibeão. Era uma cidade que estava a uns 10 quilômetros, no lugar alto, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Sendo feito ofertas, holocaustos, todo o trabalho sacerdotal, está escrito na Bíblia, isso. Tudo feito certinho, só que se você abrisse a cortina do Santo, vazia. E, do outro lado, você tinha a arca, embaixo de uma tenda, num processo de adoração de 24/7. 24 horas por 7 dias. Não parava. Ministrando. Aí você fala assim, por quê? Por que Davi não pegou o tabernáculo? Também, por que não foi lá? Dá o tabernáculo, põe o tabernáculo aqui, pega a arca e põe dentro. Por que Davi não mandou pegar a arca e colocar dentro do tabernáculo? Depois você conta para mim, se você souber. Mas assim tem as teorias, né? Dos teólogos e as pessoas que acham que é assim. Eu penso dessa forma. Uns falam que Deus não inspirou, simplesmente. Outros falam que talvez Deus já estava fazendo uma preparação para o que ia acontecer lá na frente, que era o quê? Que o Cordeiro Perfeito foi dado como sacrifício definitivo e agora é adoração só. Talvez fosse isso, não sei. Né? Mas aí assim que estava a situação naquele momento, a coisa estava separada. De um lugar estava sendo feito o serviço sacerdotal e no outro também, isso separado. Quando Moisés construiu o tabernáculo e deixou tudo certinho, a glória de Deus instantaneamente desceu para o tabernáculo e entrou ali, como se fosse a presença de Deus, a glória de Deus, dentro do tabernáculo. Daí o que aconteceu? Davi quis construir um templo. Ele sentiu isso no coração, que eu estava falando, né? Não dá para a arca ficar embaixo de uma tenda lá fora, né? E eu aqui dentro do palácio. Vamos construir um tabernáculo então. E Deus deu para Davi, através de inspiração do Espírito Santo, todas as instruções que fossem construídas um templo. Tudo. Da mesma forma que foi dado lá para Moisés, só que lá foi o Senhor, que presencialmente, foi dado para Davi através da inspiração. Davi, então, recebeu uma notícia falando assim, você não vai fazer o templo, quem vai fazer é seu filho. Davi chegou, então, para Salomão, falou, constrói o templo, Salomão. É desse jeito. Certinho. Deus me deu assim, desse jeito vai fazer.
que ele fez então, Salomão? Salomão construiu o templo. Então agora, estamos no segundo templo, né? Salomão construiu direitinho. Salomão mandou pegar a arca. Salomão colocou a arca dentro do Santo dos Santos. E nesse momento, né, o que aconteceu? Falou assim, ó, 1 Reis 8:10. Sucedeu, pois, que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de sorte que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Né? Gente, a gente conhece o coração do povo de Israel. Eu estava até comentando, porque essas coisas são polêmicas, então eu falo com o Bamir antes. O povo de Israel é fraco, na minha opinião. Porque é um povo que depende de uma pessoa para colocar ele na linha. Se você largar o povo, é só ídolos do lar, poste ídolos para deuses falsos, adoração a outros deuses. A época de Juízes era assim. A hora que a coisa estava escangalhada, não tinha nada que comer, estava destruído. Ah, Senhor, o que eu fiz de errado, me mostra. Né? Agora eu preciso de ti. Até então não, viu? Mas agora eu preciso. Não tem mais o que comer. Não chove nessa terra. Os animais morrendo, as plantas morrendo, a agricultura não existia mais. Aí Deus levantava um juiz. O juiz vinha inspirado pelo Espírito. Ele chegava lá e falava, então vamos lá, arrebenta com tudo esses postes, essas adorações, todo esse lixo joga fora, ídolos do lar, acerta, vamos orar, vamos não sei o quê, vamos fazer tudo que tem que fazer, e bonitinho. Opa, chovia. Os animais procriavam, a agricultura prosperava, havia riqueza. Daqui a pouco, mesma coisa. Por quê? Tinha que ter alguém falando, ó, você não, tem que ter alguém falando para você e para mim, acorda, faz o que o Senhor quer, ou você não sabe que você tem que fazer o que Deus quer? Hoje eu acho que nós somos muito mais esclarecidos, talvez por causa da palavra que era diferente daquela época, né? Vamos dizer assim, porque não tinha essa riqueza, ninguém sabia ler, a tradição era passada boca a boca, uma série de coisas, eram pouquíssimas pessoas que liam naquela época. Por isso que existia escriba. Os reis tinham escribas. Escriba não é uma característica de Israel, não. Todo reinado existia um cara letrado, porque ninguém sabia ler e escrever, não. Nem rei. Nem rei. Entendeu? Então tudo era verbal. Né? E aí o que acontecia? Tudo, por exemplo, quando dividiu o reinado, quando estava lá em Salomão estava lá. Agora eu vou experimentar o que é viver tomando uma. Aí olha, então embaixo do sol, tomando uma, não é bom, não sei o quê. Agora eu vou experimentar, trabalhar, não sei o que lá. Agora eu vou experimentar 1000 mulheres. 1000 mulheres, não sei o que lá, tal. Escreveu tudo bonitinho e o lombo do povo aqui, ó, enquanto o cara estava experimentando. No lombo do povo, ó. Dinheiro para sustentar a minha riqueza, dinheiro. E aí o que aconteceu? O reino já veio dividido na mão de Roboão, do filho dele. Já veio dividido. Quando Roboão falou assim, ó, o povo foi falar assim para Roboão, Roboão, não aguentamos mais esse peso que o seu pai colocou nas nossas costas. E ele falou assim, vai ser pior? O povo falou, tchau. Dividiu o reino, norte. Jeroboão, que era um funcionário público, trabalhava dentro do palácio, era um funcionário público, pegou 10 tribos, tchau. Roboão ficou com 2 tribos e seguiu o reino do sul. O reino do norte de Israel, primeira coisa que o Jeroboão falou é o seguinte, preciso fazer um cercadinho, para o meu povo não sair daqui. Sabe aquele negócio? Para que lado que o povo foge quando aperta? Entendeu? Então, porque se tivesse certo, eu não precisava ser cercadinho para o povo não sair. O povo ia querer ficar. Fez um cercadinho e falou assim, vocês vão adorar aqui, esses são seus deuses agora. E o reino do norte não teve um Deus que serviu o Senhor. Um rei que não serviu o Senhor. É incrível.
Não teve um rei. O Reino do Sul teve uns 4, 5 só que serviram ao Senhor. E o que acontecia? O povo ia atrás. Você vai fazer isso, você vai adorar esse poste ídolo. Poste ídolo. Gente, fala você para mim, para eu adorar outro Deus. E se eu falar para você adora outro Deus, o que você vai falar para mim? Cara, se afasta de mim, seu herege. Não é verdade? O que acontece é que o Senhor, por isso que assim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes serve e faz as coisas, que nem o templo estava lá, os serviços estavam sendo feitos, a adoração estava sendo feita, os ofertas estavam sendo feitos, o holocausto estava sendo feito, gordura sendo queimada para Deus, os animais perfeitos de um ano, macho sem defeito, sendo sacrificados, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo redondinho, mas Deus cansou do povo. Mas eu estou cumprindo minha obrigação. Gente, Deus não quer de você nada mais do que o seu coração. Não adianta obrigação. Não adianta, por isso que nós temos que ter cuidado. Olha o que o Senhor falou em Isaías 1:11. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Ou seja, estava sendo feito multidão de sacrifício. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Ou seja, eu estou cansado desses animais perfeitos que vocês estão usando, que é o que eu queria pedir para ser ofertado para mim. Cansei, mas está tudo perfeito. Ele acabou de falar animais selvagens, cevados. Ele fala assim, eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Depois no 13 ele fala assim, não me tragam mais essas ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Oferta vã é obra morta. Oferta vã é obra morta. O que é obra morta? Eu vou vir aqui na igreja. Puxa, haja paciência para ir na igreja, né? É uma brincadeira, não tem que ir, né? Por quê? Porque aí é melhor eu ir e ninguém me perturbar do que eu ficar em casa me perturbando. Que nem da limpeza que nós fizemos ontem aqui. Certo? Eu vou lá, eu venho para a limpeza aqui, falei, eu vou vir só porque, senão depois vão falar de mim. Obra morta, melhor você ficar em casa. Fica em casa. Porque isso vai contra você. É o amor, é o coração, é o derramar, é o colocar o coração na que está fazendo. Ontem foi uma coisa muito legal aqui. Muito legal. O que nós botamos de coisa para fora, vocês não fazem ideia. Então, assim, Deus estava falando isso daí, Deus cansou. E o que aconteceu com isso? Se você ler lá Ezequiel de 9, capítulo 9, capítulo 11, Deus está falando assim, que a glória de Deus deixou o querubim, o templo estava funcionando, estava com a arca, tudo certinho lá dentro, o templo de Salomão. Já tinha uma base sólida, era diferente, era um templo definitivo em Jerusalém. Tá? A glória de Deus deixou o querubim, foi para a primeira entrada ali do Santos dos Santos, saiu para a entrada leste e tchau. Ou seja, eu estou ofertando, eu estou queimando o holocausto, o altar de incenso está funcionando, os candelabros estão acesos, o Santo dos Santos está ali certinho, mas eles estavam fazendo o quê? Para quem? Deus não estava mais lá. Fruto de obra morta. Deus não estava mais no tabernáculo. Tchau, fui, cansei. Isso que se chama, para quem você não conhece, a medida da iniquidade de Deus. A medida da iniquidade de Deus, nesse ponto, foi essa. Fui embora, fui. O tempo, e acabou. É isso aí. E foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Tem até um rapazinho que chama Icabode mesmo, né? O que aconteceu então? Daí depois que o templo já estava oco, cheio de riqueza, mas oco, porque o que importa na nossa vida é o Senhor. Não é obra morta. Né?
Depois que estava assim, o que aconteceu? A gente sabe muito bem que a Babilônia veio, a Babilônia destruiu tudo, derrubou o templo, derrubou os muros, levou todo mundo embora, deixou um remanescentezinho lá, levou todo mundo embora, né? E tudo destruído. Não tem mais templo, não tem mais oferta, não tem mais sacrifício, não tem mais nada. Porque se não for no templo, não é em lugar nenhum. Eu não posso chegar lá e falar assim, vou ofertar, não, certo? Nada. E aí o que aconteceu? 70 anos depois, Zorobabel veio da Babilônia e construiu o templo. Neemias veio, levantou os muros e edificou a cidade. Tudo funcionou. O povo voltou. Oh, vocês que estão casados com mulher estrangeira aí, separa, manda embora. Voltou o povo. Chegou lá, tudo funcionando. De novo. Ofertas no templo, holocaustos, tal, aquele negócio de gorduras, tal. Mas cadê a glória? A glória não voltou. Sabe? A glória não voltou mais. Daí nós entramos num período, queridos, intertestamentário. É aquele período entre Malaquias e Mateus. Um período de silêncio que existia. Existem vários livros escritos, Macabeus e tudo mais. Por exemplo, tem a história toda, muito boa história, muito legal, mas não faz parte do canônico, dos livros ali. Então, se você quiser ver o que passou naquela época, historicamente tem. Mas não é inspirado, vamos dizer assim. Tá? E lá para o século ali, 20 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Existia um rei dos judeus, tá? Que era o rei da Judéia, chamado Herodes o Grande. Ele era o rei da Judéia. Ele era o rei de Israel, na época. Mas um rei colocado pelo Império Romano. Um rei idumeu, descendente da linhagem de Esaú. Ele não era judeu, esse rei. O que acontece? As coisas não são simples assim. Vou colocar você lá, você vai lá. E se assim, o império era diferente, o Império Romano, de uma forma que as coisas funcionavam para todos. Você continuava com a sua pseudo-liberdade ali, você podia fazer tudo o que você queria ali dentro daquilo lá. E como o rei não gozava de confiança do povo, ele podia a qualquer momento ser tirado pelo Império Romano. Para resolver esse problema, o que esse rei Herodes fez? Reformou o templo. Mandou transportar as pedras enormes, cortadas, serradas, em silêncio, para não atrapalhar nada. Estruturou o templo e o templo passou a ser conhecido como um templo gigantesco. A ideia do átrio, do Santo dos Santos, do Santo, continua, mas agora era gigantesca a coisa. Se você vê os livros que falam do templo de Jerusalém, é salas para todo lado, é cozinha para não sei o quê, é coisa não sei para que lado você vai. Se você está com uma oferta, dependendo da oferta, você vai até aqui. Se você não tem essa oferta, você vai até lá. Se for sozinho, se é mulher, sabe? Tem uma série de critérios, cuidados e tudo certinho, tal, uma qualidade, um esforço, uma tremenda uma coisa maravilhosa funcionando. Mas Herodes que fez, tá? Nessa mesma assim, um pouco lá atrás, com Ezequiel novamente, do capítulo 40 a 48, Deus deu para Ezequiel o terceiro templo. Chamou Ezequiel, falou, Ezequiel, faz assim, ó. Essa medida, essa medida, essa medida, essa medida, essa medida, essa medida. Ezequiel recebeu as medidas do terceiro templo. Só que na hora de Herodes construir, ele não usou. Mas ele tinha em mão, se ele quisesse. Esse terceiro templo está suspenso no ar, irmãos. Tem uma medida de um templo aí, que é para ser construído, porque Deus deu, que não foi ainda. Daí, pega-se o gancho do que acontece com Israel, por exemplo, hoje, que ficou mais de 2000 anos sem terra. Há 70 anos atrás a ONU chegou e falou assim, está aqui para ser um pedaço de terra, Israel. Israel está ali de novo, restituído a terra dele há 70 anos somente, bem contemporâneo mesmo, né? É uma história que a gente está vendo agora, só que Israel não pode construir o templo. Por quê? Porque tem uma mesquita no lugar do templo.
Só que está tudo preparado, queridos. As tesouras, as bacias, tudo, os altares, está tudo preparado. Para quê? Para sacrificar animal, porque Cristo não veio ainda. Olha só. Olha só. Será que eles, na hora de construir esse templo, vão construir de acordo com Ezequiel 40, 48? Não sei. Alguns homens de Deus, estudiosos, falam assim, não, veja só, esse templo aí, na verdade, é uma projeção da perfeição espiritual do Senhor, tal, e não vai ser construído. Outros já falam assim, não, esse templo vai acontecer no milênio e vão construir um... Ixi, olha, história que não termina mais, gente. Tem história para todo mundo que gosta de história tem. Imposição. O que eu mais me admiro é ver um homem de Deus subir no alto do seu pedestal e falar, é assim que vai acontecer. Se no mínimo ele tem que falar, eu, na minha insignificância, acho isso. É o mínimo que ele tem que falar. Né? Mas tem que a pessoa falar com tanta certeza. Não, me conta a história que ele foi lá, o cara respondendo sobre como vai ser o milênio, né? Aí o cara falava, né, Amir? Com uma certeza tão grande, mas tão grande, que você tinha que falar assim, para tudo, pega o livro de Atos, vamos continuar com o que ele está falando. E aí faz um adendo em Apocalipse também, que está faltando explicação lá. Corrige Daniel, das 70 semanas atrás, da estátua, e começa a acertar a Bíblia, porque o cara, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. É a riqueza, gente, de todo o processo de criação e do que Deus espera que seja colocado no templo. Riqueza do gerir o templo de uma forma espetacular, minuciosa, criteriosa. Né? Em Êxodo 25, de 17 a 20, fala assim, ó, faz um propiciatório de ouro. O que é? A tampa da arca. Tá bom? Fica em cima da arca, propiciatório. Tá? De ouro puro. Que tamanho que você acha que é a arca com o propiciatório, com os querubins? Enche o templo, né? Que faça dele de 1,10 m de comprimento por 60 centímetros de largura. É a tampa do... Esse é o tamanho. Ó. Por isso. Não bate nas paredes lá não, irmão. Aí ele fala assim, né? Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades. Um querubim deve ficar numa extremidade, outro na outra extremidade. Os querubins, eles devem ser feitos desde que se forme uma peça só com o propiciatório. Eles vão colocar as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Né? E estarão de frente para um para o outro, olhando para a arca. É como se tivesse um... É isso aqui, ó, a tampa da arca, viu? Assim, encostando uma asa na outra. Ó, a asa do querubim. A asa do querubim vai lá na praça e vem até aqui. 1 Reis 7, 48 e 50. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro, sobre qual estavam os pães da proposição. Os candelabros de ouro, finíssimo. 5 candelabros à esquerda, 5 à direita. Diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas, as tesouras de cortar pavios, também de ouro. Também as taças, os apagadores, as bacias. Os recipientes para incenso, os braseiros de ouro finíssimo. As dobradiças das portas da casa que separava o santo dos santos para o lugar santo, de ouro puro. E também as portas do santo lugar também de ouro puro. Ou seja, estavam os candelabros cheios de azeite. O cara enfiava os pavios e acendia. Se você fizer isso, vai ficar uma chama desse tamanho, uma chama desse tamanho, uma chama assim. Aí você vem com as tesouras de ouro. Corta no ângulo certo. Cada uma bonitinha, certinha. Põe fogo. Todos os candelabros com a mesma chama. Gente, o templo não é assim. Ah, pega aquilo ali, enfia ali no canto e depois a gente vê. Isso não tem não, irmãos. O que a gente faz, não tem no templo.
Não, a gente dá um jeito depois, que faz ali qualquer coisa ali, depois dá... Não tem qualquer coisa ali, depois dá um jeito. Ah, não, mas está sujo. Não tem esse negócio de estar sujo. A organização, Deus deu os detalhes de uma organização, certo? Tão perfeita de tudo, com tanto material, é riqueza para todo lado. Para todo lado. Só que eu falo para vocês, para mim, agora eu falo na minha significância. A glória de Deus não volta para templo nenhum feito por mãos humanas mais. Não volta mais. Por quê? Joel 2:28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E papapá, que vem se cumprindo e vem se fazendo e vai se cumprir ainda. Aí eu te pergunto, foi uma coisa até que o Amir falou agora. Hoje, onde está a glória do Senhor? Hoje, onde está o templo do Senhor? Quem é o templo de Deus hoje? Irmãos, hoje a glória e o templo está aí, ó, é você. Sou eu. Hoje o templo é esse daí. Se nós fizéssemos a reunião, vamos fazer um culto às 7 horas da manhã, na entrada da cidade de Agudos, e vamos fazer um louvor e fazer uma palavra lá orando pela cidade. A igreja está reunida na entrada de Agudos. Hoje, a igreja está reunida na Avenida Odom Pessoa de Albuquerque 72. Isso daqui, ó, não é igreja. Isso aqui é conforto. Nós somos. Aí eu pergunto para você, considerando que Deus fez tudo esse caminho, essa riqueza toda, esse trabalho todo, mostrando tudo o que Ele queria, com tanta riqueza, tanta ordem, tanta coisa perfeita, e falando que não cabia ali dentro, que é até um contrassenso, na verdade Deus estava preparando você, para falar assim para você, olha, você está vendo tudo isso daí que eu falei que era para fazer do templo? Como é que está você? Deus quer que o seu coração seja de ouro batido. Deus quer que os candelabros dentro da sua vida sejam todos aparados para que todos tenham a mesma chama. Como é que está você? Como é que eu estou? Qual é a pedra angular? É Cristo? Na sua vida? É minha? Você, o seu templo, que é você, a sua vida, que é hoje a glória de Deus está em você, é fundamentado na doutrina dos apóstolos e profetas? Como é que está o santo dos santos que é o seu coração? Por isso que eu falo que Deus prepara as coisas de um jeito na nossa vida, falando assim, olha, eu estou fazendo um paralelo para você aqui, ver o que eu quero quando eu for cumprir o mistério, que é a igreja. O mistério de Deus que é a igreja. Você se considera digno? Eu me pergunto, eu me considero digno para ter dentro de mim uma graça imerecida? Uma graça que foi me dada, que é o habitar do Senhor na minha vida, sem merecimento nenhum. O Senhor não quer ritual, irmãos. O Senhor não quer obrigação. O Senhor não quer você servir de qualquer forma. O Senhor não quer que você faça para agradar homem. O Senhor quer que você coloque o seu coração no altar. O seu coração no que você faz. Deus quer você inteiro, Ele não quer uma parte de você. Purifica o templo, irmãos. Purifica o templo. Lembra de Gideão? Enfrentou de 32 mil, acabou com 300, enfrentou mais ou menos 120 mil. Um soldado de Israel
tinha que lutar contra 400 soldados dos Midianitas, dos Amalequitas, a joint venture da época lá. Certo? E o que aconteceu? Deus não precisa da sua força. Se você também não quiser, Deus levanta outro assim. Ó. Se Moisés tivesse falado não, às vezes o nome que estava escrito lá era João. E você, quantos Moisés, eu não sei te falar se teve, quantos homens que Deus tentou levantar antes de Moisés que falaram não. Não é verdade? Gente, nós temos que estar preparados. E temos que entender que nós somos. Nós somos a casa do Senhor. Tá? Presta atenção no templo. Você é o templo de Deus. Deus abençoe, viu, queridos?